Olá, meus crianças, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar, como vocês viram aí no tema, sobre habitacional. Sim, eu moro num habitacional, consegui conquistar a tão sonhada casa própria com 30 anos, nome sujo, desempregada, através do programa Minha Casa Minha Vida. Quer saber como é que foi? Fica aí até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, tá? Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixa seu like, compartilha com pelo menos mais uma pessoa e comenta, tá bom? Se ficar qualquer dúvida sobre o vídeo, pode deixar nos comentários aí que eu respondo. Então, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, meus amores, hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência, como que eu consegui, tá? Eu tenho com 30 anos conquistar a tão sonhada casa própria, tá? É isso mesmo. Mesmo estando desempregada, que na época eu estava desempregada, com nome sujo, mãe solo, com uma criança para criar, e mesmo assim eu consegui a tão sonhada casa própria, pagando uma prestação assim, minúscula, tá? Minúscula. Então assim, foi assim algo surreal, tá? E foi tudo muito rápido, tá? Como é que foi? Vou contar tudo pra vocês. É um vídeo, antes de eu começar a minha história, eu quero falar pra vocês o porquê que eu decidi gravar esse vídeo. Além de compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco mais da minha história com vocês, é um vídeo que eu quero fazer pra motivar vocês de que não desista dos seus sonhos, tá? E que, acredite, um dia a coisa acontece. Então assim, eu tinha um sonho de sair do aluguel, gente. O aluguel era uma coisa que me consumia, sabe? E eu sei que muitas mães solos passam pela mesma coisa que eu passava. Porque eu sei que, infelizmente, é uma realidade da maioria de nós, mães solos, né? Viver de aluguel e ter que ficar mudando sempre procurando um aluguel mais barato, ou acontece alguma coisa, a gente não consegue pagar aquele aluguel, a gente tem que sair, fica com aquela dívida, depois a gente tem que se virar para pagar, e vai formando aquela bola de neve, fora que a gente fica muito expostas, né? Ao ponto de, se acontecer alguma coisa assim, você não conseguir pagar, a pessoa entrar na sua casa, te ameaçar, entrar na sua casa, tirar suas coisas. Eu sofri tudo isso, entendeu? E na época que eu fiz a inscrição, eu tava sofrendo isso. Então assim, é a luz, filho. Eu tava sofrendo isso, sabe? De pessoa me ameaçar, já tinha sofrido isso, sabe? De pessoas me ameaçarem, entrar dentro da minha casa, tirar minhas coisas, jogar minhas coisas todo mundo na rua. De tentarem entrar dentro da casa que eu tava morando, porque eu tava com um mês de aluguel atrasado, né? A pessoa chega a colocar a chave, rodar a chave e abrir para entrar, achando que eu não estava em casa, porque ela tocou a campainha e eu não atendi. Então assim, eu tive que chamar a polícia, ou seja, porque nós, como somos mulheres sozinhas, infelizmente as pessoas não respeitam, né? E ainda mais com crianças, as pessoas não têm empatia nenhuma. As pessoas não respeitam, inclusive na pandemia a gente viu isso, né? Quantas mães solos foram pra rua, né? Morar em barraca com os filhos dela. Então assim, eu nesse ponto da minha vida, eu falo, eu agradeço muito a Deus por ter conseguido meu apartamento na pandemia. A pandemia foi horrível para várias coisas, mas ela me trouxe a minha realização do meu maior sonho. Foi quando eu entrei para dentro do meu apartamento, foi na pandemia, em 2020. Mas assim, o motivo desse vídeo é esse, entendeu? É pra fazer com que vocês acreditem, sabe? Que vai dar certo, sabe? Porque eu sei o quanto isso é difícil. Habitação, moradia pra mãe solo é o que é mais custoso, né? Eu sei como é que é, tá? Enfim, então, sempre existiu, tá, gente? É um programa chamado, um programa de habitação. Esse programa de habitação existe no mundo inteiro. O mundo inteiro faz projetos de habitação para fornecer moradia para as pessoas que não têm moradia, não têm teto e não têm renda, condições para adquirir, tá? Porque a obrigação dos governos fornecer moradia, tá? Normalmente está em todas as constituições da maioria dos países. Então, a maioria dos lugares, mas eu vou te dizer, com exatidão, no Brasil, a nossa Constituição obriga o país a fornecer moradia para todos os cidadãos. Então, assim, por isso que existe esse projeto de habitação. Não é porque o governo é bonzinho, ele quer dar casa para as pessoas, não, é porque ele é obrigado a fornecer essa moradia para as pessoas, principalmente para os nativos, tá? Então, assim, é o programa de habitação, chamado aqui, né, deixa
no Brasil é chamado de Minha Casa Minha Vida. Ano passado ele tinha mudado para o nome de programa Casa Verde e Amarela, né? E agora com o governo Lula voltou a ser Minha Casa Minha Vida, né? Assim como o Bolsa Família, que era Auxílio Brasil, voltou a ser Bolsa Família. Então assim... Então aqui no Brasil é chamado de Minha Casa Minha Vida, né? Ok. Como que funciona? O programa Minha Casa Minha Vida ele tem duas vertigens, tá? Para algumas pessoas não confundirem. Tem a parte habitacional, que é essa parte que o governo constrói os habitacionais, ou seja, constrói casas, condomínio de casas ou apartamentos, né? E fazem um sorteio para as pessoas que são cadastradas, que sorteiam esses apartamentos e depois recebe a documentação para ver se essa pessoa atende os critérios, que tem vários critérios, tá? Se ela atender os critérios, ela é contemplada com uma unidade daquele habitacional. E existe o Minha Casa Minha Vida, que fornece desconto na compra, né, o que eles chamam de subsídio, que é um desconto na compra do imóvel novo, que esteja dentro dos critérios da Caixa, né, que tem a BITS, etc., que esteja dentro dos critérios da Caixa, para aquisição do imóvel. Consegue comprar um imóvel que seja até... A última vez que eu lembro era 180 mil, mas eu vou pesquisar e coloco aqui para vocês certinho, tá? Quais são as regras atuais. Mas que pode comprar um imóvel novo de até tanto valor, tá? E ganha um subsídio dependendo da renda, um subsídio dependendo da renda no valor alto, ou dependendo da renda um valor mais baixo, ok? Então é assim que funciona. O que eu participei é o habitacional, tá? É o que a gente ganha o apartamento, que não é bem ganhar, né? A gente paga, mas paga muito mais barato, né? E tem algumas pessoas sim que não pagam nada, tá? Mas que são as pessoas que são indenizadas, ou seja, elas foram tiradas da casa delas para fazer uma rua, ou porque era de risco, né? Que dava de enchente, pessoas que perderam casa por conta de enchente, de tragédias. Essas pessoas também são contempladas com os habitacionais. Então elas são indenizadas com um apartamento, tá bom? Então o habitacional atende pessoas de indenização e pessoas de baixa renda que atendem os critérios, né, exigidos para o programa, tá? As regras do programa são várias, tá, gente? Na época que eu participei era uma, hoje houve alteração, com o governo do Bolsonaro houve algumas alterações, então eu não vou saber falar de cor quais são as regras hoje, tá? Então eu vou colocar aqui na tela, enquanto eu tô falando, as regras, e vou deixar o link também na descrição do vídeo, o link do site do governo que fala quais são as regras, quais são os critérios que as pessoas e que as famílias têm que atender para participar do programa Minha Casa Minha Vida habitacional, tá bom? Mas assim, contando um pouco da minha história. Gente, foi algo assim tão maravilhoso que aconteceu, foi algo assim que a gente nem esperava. Esse programa, eu já tinha participado, já tinha me inscrito umas 2 vezes, mas na época era uma inscrição feita de uma forma muito remota. A gente tinha que ir até um CRAS e fazer uma inscrição via papel, era um formuláriozinho que você preenchia, saía de lá com um papel com um protocolo, que você nunca conseguia acompanhar aquele protocolo. Em 2018, o programa Minha Casa Minha Vida abriu novamente a inscrição. E dessa vez de forma informatizada, ou seja, dessa vez a inscrição era feita toda online, através do link no site da prefeitura aqui de Contagem, tá? Eu tô falando aqui em Contagem. Apesar que BH também estava assim. E era feito tudo online. Aí, em janeiro de 2019, a mãe da Cindy, a avó da Cindy, falou pra gente: nossa, eu vi passar uma propaganda, ela viu em algum lugar, eu não sei aonde, tá, gente? Se foi carro passando, foi propaganda na televisão, se foi na internet, um post, alguma coisa. Ela viu em algum lugar falando do programa Minha Casa Minha Vida, de Contagem, que estavam com inscrições abertas. Eu nem tava sabendo. Ela falou, e disse que a inscrição é até agora, dia 31 de janeiro, era tipo assim. E faltava assim, tipo, 2 dias pra terminar a inscrição, sabe? Ela falou assim, diz que a inscrição agora, entra lá e faz a inscrição, quem sabe dessa vez dá certo. Faz você e a Cindy, quem sabe uma de vocês é contemplada. E aí eu fui, foi assim que a gente fez. Eu fiz como mãe solo, né, do Bernardo, e a Cindy também fez, só que como uma pessoa normal. Porque qualquer pessoa pode fazer, tá, gente? Você não precisa ser mãe, né, ou ter uma família para poder participar do programa Minha Casa Minha Vida. E não precisa ser só mulher também não, pode ser homens também, tá?
Então, homens que são chefes de família ou homens solteiros, que não, mesmo assim pode participar, tá? A diferença é o quê? Existem grupos na hora dos sorteios. Então, se você atinge, se você tiver algumas características específicas na hora do seu cadastro, você vai para ser sorteado só naquele grupo específico. Então, por exemplo, existe o grupo das mães solos, das mães, dos pais solos, que são o grupo C, se eu não me engano, na época que eu fui sorteada. Então, assim, existem esses critérios, entendeu? Então, se você, por exemplo, não tiver nenhuma característica específica, você vai lá para o último grupo, que é o grupo E, se eu não me engano, e aí você é sorteado com o maior número de pessoas. Então, se você tiver alguma característica específica para o seu cadastro, você vai ser sorteada, você vai concorrer com um grupo menor de pessoas. É mais ou menos isso que acontece. Então, qualquer um pode participar, tá? Qualquer um pode se inscrever. E a diferença é o quê? Que existem sim regras e critérios para que você seja contemplado, né? Então você pode participar do sorteio, mas na hora de entregar a documentação, se a documentação não atender os critérios do programa, você é descartado e eles chamam o suplente, tá? É assim que funciona. Então, pois bem, ela me falou no dia seguinte eu fiz a inscrição e era o último dia da inscrição. Eu e Cindy fez. Beleza. Gente, mas como eu já era a terceira vez que eu tava fazendo, eu fiz sem dar fé nenhuma, tá? Não acreditava não. Falei, esse negócio vai dar certo não. Esse negócio é mentira. Esse negócio é uma enroleira, uma roubalheira toda, né? Duvido. Tá. Foi. Mas pelo menos ali era online, a gente tinha um protocolo, a gente tinha como acompanhar o protocolo, tinha um site, a parte do site que a gente acompanhava. E já tinha a data do sorteio, já tinha lá falado que o sorteio ia passar ao vivo no Facebook. E aí, beleza. Então a gente já agendou no dia, vamos lá, tal dia, vamos lá, vamos esperar tal dia. Na hora que começar o sorteio, a gente abre o Facebook e vai assistir online. Pois bem, fez a inscrição. No dia do sorteio, o sorteio foi no mês seguinte, em fevereiro. Eu lembro quando foi hoje. Dia do sorteio, a gente estava em casa. Eu deitada assim no sofá com o Bernardo. O Bernardo tinha 9 meses só. Eu deitada no sofá com o Bernardo de um lado. A Cindy colocou o negócio passando no celular, no outro sofá. E a gente só assistindo, gente, deixando rolar, assim. O assistindo tava assim, deixando rolar. Começou a falar. Na hora que falou meu nome, gente, nossa, pena que eu já não tava nessa vibe de gravar as coisas, porque se eu tivesse, eu ia gravar. Eu devia ter gravado. Eu comecei a chorar, eu não sabia, eu não acreditava, não caía a ficha. Eu falei, gente, eu ganhei um apartamento, Cintia ganhou um apartamento. Meu Deus, eu ganhei um apartamento. Eu fiquei em choque. Eu não sabia o que fazer. E a Cindy foi sorteada também como suplente. Tá? O que é o suplente? É aquele que eu falei. Se os sorteados não atenderem os critérios, aí eles chamam os suplentes para irem preenchendo as vagas, tá? Então ela saiu como suplente, ela tinha o número 19 de suplente. Então os suplentes chamam por ordem de sorteio. Então primeira vaga que abriu do suplente do grupo dela ia chamar o primeiro sorteado de suplente, assim que foi. Tá? O que eu digo para você participou desse programa, participou desse projeto, foi sorteado, fica em cima da prefeitura. Essa é a maior dica que eu tenho para dar para vocês. Por quê? Infelizmente, gente, o ser humano é corruptível, não existe nenhum ser mais corruptível do que os políticos, tá? Infelizmente. Eu quase perdi meu apartamento, porque eles chegaram a um ponto de divulgar meu nome no diário oficial, dizendo que não estava conseguindo contato, sendo que em nenhum momento eles nem tentaram ligar para mim, tá? E eu só fiquei sabendo porque eu estava em cima. Toda hora que saiu uma notícia sobre habitacional na prefeitura, todo dia eu pesquisava, sabia se tinha saído uma notícia. Na hora que saiu no diário oficial, eu fiquei sabendo, vi lá, liguei na hora para a prefeitura e falei, uai, mas vocês não tentaram ligar para mim? Mas acontece. E a Cindy, ela saiu como suplente, mas não recebeu a unidade dela. Por que eu falo que ela não recebeu? Você vai me perguntar, uai, mas ela não saiu como suplente? Ela não estava claro que ela iria ter, sim. Mas nesse projeto que a gente foi sorteada, né, para esse habitacional, eles alegaram que usaram todos os suplentes e ainda tiveram que sortear mais 4 pessoas para completar as unidades daqui, desse habitacional, desses condomínios,
no outro sorteio que teve para outro habitacional. E aí assim, né, a gente tem questionado a prefeitura sobre isso, e a prefeitura alega que chamou a Cindy lá, que a Cindy entregou a documentação, mas que a documentação dela não atendia os critérios, sendo que a Cindy nunca entregou documentação nenhuma. Entendeu? A Cindy, eles nunca entraram em contato com a Cindy. Diz que o telefone que entrava em contato comigo era o mesmo que entrava em contato com ela. Então assim, eles nunca entraram em contato com ela, só entraram em contato comigo. E comigo, daí depois desse dia que eu fiquei em cima, eles nunca mais deixaram de entrar em contato comigo, sabe? Porque eles viram que eu tava em cima. Mas assim, foi isso. Assim que foi sorteado, no dia seguinte eu liguei pra prefeitura, a prefeitura falou assim, não, agora é só aguardar que a gente vai entrar em contato. Aí eles vão entrar em contato, aí todo dia eu entrava e vi que meu nome saiu no Diário Oficial, entrei em contato de novo, aí a mulher falou assim, olha, você tem que trazer amanhã a documentação, que é a data máxima, pra trazer a documentação toda, senão você vai perder o apartamento. Mas como eu já tava com tudo já pronto, gente, porque assim que meu nome saiu no sorteio, eu pesquisei na internet quais eram as documentações que eu tinha que levar. E aí eu deixei tudo separado numa pasta, já tava tudo pronto. Quando ela falou, eu falei, não, ok, minha documentação tá separada já. Ela, então tá, então amanhã tal hora você vai de importa. Posso? No dia seguinte eu tava lá, no horário que ela falou, com toda a documentação, ela mandou, e claro, tranquilo. Quais eram meus receios? Porque muita gente falou que quem tinha restrição no nome não conseguia o apartamento, porque querendo ou não é um financiamento da Caixa. Que não conseguia financiar, que a Caixa rejeitava. E aí eu fiquei meu receio, eu falei, não, a Caixa vai me dar pau, porque eu tinha restrição do nome e a minha dívida que eu tinha restrição do nome era justamente com a Caixa, que era o FIES. Eu tinha parcelas do FIES que eu não tinha conseguido pagar e estava em atraso. Então eu tinha um débito já de um financiamento estudantil com a Caixa sem pagar. Falei, eles não vão fazer mais um. Eu achei que ia barrar aí de novo. Mas não, gente. Depois ela me chamou lá, falou que estava tudo certo com a minha documentação, pediu para mim assinar um pré-contrato, né, com a prefeitura, falando que assim que a unidade estivesse pronta, eles iam me chamar para fazer uma vistoria, e aí depois dessa vistoria que teria a entrega de chave, e aí que a gente assinaria o contrato. Ah, não, e antes disso iria ter o sorteio das unidades. Por quê? Primeiro eles sorteiam todo mundo. Depois que eles sorteiam todo mundo, eles vão e sorteiam as unidades. Então eles marcam os dias de sorteios com o pessoal da Caixa, da Prefeitura, da Habitação, e faz o sorteio das unidades. Então você vai saber para qual bloco e apartamento que você vai, entendeu? Então você é sorteado das unidades. Então teve todo esse processo. Então eu levei documentação, depois eu fiquei aguardando, eles me chamaram. Eles chamaram a gente para ir várias vezes, gente, em várias reuniões da prefeitura para falar de habitação, para falar como que era a habitação, para a gente já selecionar um síndico para já tomar conta de algumas coisas, que aliás é a síndica que está aqui até hoje. Então teve várias reuniões que eu tive que participar, tá? E aí depois disso teve o sorteio das unidades, que eu fui lá e sorteei, que eu fiquei sabendo qual que era a minha unidade. Depois disso eles me chamaram, aí sim, eles me chamaram para fazer a vistoria do apartamento. Aí essa vistoria, gente, que foi quando a gente entrou no apartamento para ver se estava tudo certinho. A gente testa a água, testa tudo, tá? A gente vê se tá tudo certinho, só não testa a luz porque a energia fica desligada, né? A energia só liga quando você liga para a CEMIG e pede a ligação, que aí que a CEMIG coloca o relógio, tá? Então fica até sem relógio. Então assim, nesse dia dessa vistoria só foi feita em janeiro do ano seguinte. Então eu fiz o cadastro em janeiro de 2019. Em fevereiro de 2019 eu fui sorteada. E aí em janeiro de 2020 foi que eu vim fazer a vistoria. Foi a primeira vez que eu entrei no apartamento. Eu vou colocar um videozinho pra vocês aí de eu entrando no apartamento. Foi assim uma emoção enorme, sabe? Quando eu vim conhecer o apartamento. Foi muito, muito legal. E aí que a ficha caiu. Falou, nossa, realmente eu ganhei um apartamento, cara. Realmente é meu, é meu, é meu. E eu não fui reprovada. Não tive meu cadastro rejeitado, reprovado, por ter restrição no nome. Eu não fui reprovada ou tive meu cadastro rejeitado por estar desempregada, nem nada disso, tá? E aí eu vim e fiz a vistoria, mas até então eu não sabia valores de prestação que eu ia pagar, porque eu sabia que tinha um mínimo de prestação, tá? E a prestação a Caixa ia avaliar de acordo com a renda apresentada ou de acordo com movimentação bancária, de acordo com aquilo que ela visse, a condição que ela visse que você tinha. Eu sei que o mínimo de prestação era R$80, que realmente é o mínimo que as pessoas pagam aqui, e o máximo
era, se eu não me engano, 190 ou 200 reais. Uma coisa assim, tá? Ok. Aí, depois da vistoria, e eles marcaram a entrega das chaves em janeiro. Gente, e aí, eu tava já sem condições de pagar aluguel. Eu já tava com um mês de meu aluguel atrasado. Foi quando eu falei, o proprietário tentou entrar lá no meu apartamento. E a gente tava naquele desespero, falando, nossa, eu preciso sair desse apartamento, preciso sair desse apartamento. E esse povo ficou numa enrola. Aí só liberou, sabe por quê? Foi época de eleição, era um ano de eleição, e um deputado, um vereador com rixa com o outro, que era o vereador que era o chefe da habitação, um vereador com rixa com o outro, entrou aqui no condomínio, filmou, mostrou o condomínio e falou, a prefeitura está segurando, prejudicando um monte de família. Teve um monte de gente que foi despejado, porque as pessoas começaram a não ter condições mais de pagar, ou pessoas que o contrato venceu e não tinham condições de renovar, porque se renovasse ela ia ter que quebrar. Acabou que eles entregaram o apartamento no final de fevereiro, e na época eu estava em São Paulo. Eu não consegui vir para a cerimônia de chave, mas aí em março eu já estava aqui. E aí eu fui até a prefeitura, assinei meu contrato, e aí que eu fiquei sabendo o valor da minha prestação. Foi quando com o contrato eu consegui entrar em contato com a CEMIG, que eu consegui solicitar a ligação da minha luz. E aí em abril, início de abril, foi dia 1º de abril, eu lembro que foi até no dia da mentira. Dia 1º de abril foi o primeiro dia que eu vim pra cá trazer minhas coisas, e foi o primeiro dia que a gente dormiu aqui no apartamento. E a gente se mudou pra cá, então, no dia 1º de abril de 2020, foi quando a pandemia tava começando, sabe? Bem no início da pandemia aqui no Brasil. E eu dou graças a Deus, Deus está dentro do meu apartamento na pandemia, porque senão eu não sei como seria continuar pagando um aluguel de R$1.000. E foi muito bom, porque a gente não ia ter condições, sabe? De comprar comida, que ficou caro. E comprar e pagar aluguel, luz, essas coisas tudo. Então, graças a Deus, a gente veio pra cá, a gente já estava aqui. A gente ficou um ano apenas com uma cama de casal para os três. Na verdade, assim, a gente dormia no chão e eu e o Bernardo dormia na cama. Um ano com apenas uma cama de casal, um fogão. Até que a gente conseguiu juntar dinheiro, eu comecei a trabalhar, a gente conseguiu juntar dinheiro para que a gente conseguisse comprar as coisas no final do ano. E a gente foi comprando as coisas aos poucos, e hoje, assim, ainda não tá do jeito que eu quero, tá, gente? 100% não, mas já tá, assim, eu acredito 80%, sabe, de como eu quero ele, assim. Falta algumas coisas de decoração, algumas finalizações. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco do apartamento, saber a estrutura, é um apartamento de estrutura diferente, vocês me falam aí no comentário que eu faço um tour pelo apartamento, tá? Até hoje eu não fiz, eu tenho vídeos, tá? Dele antes, como é que ele tava vazio, dele com um pouco de móveis que eu fui comprando, tá? E o que eu consegui comprar também foi um guarda-roupa, porque as roupas estavam ficando em caixas e tava mofando, dando um bichinho, e por conta do Bernardo, eu falei, a gente vai ter que comprar um guarda-roupa. E eu consegui comprar um guarda-roupa para colocar as roupas, foi o que a gente ficou um ano com, tá? Nem televisão a gente tinha, tá? Não tinha nada. E aos poucos foi conquistando, quando viu assim, hoje a gente já tem tudo, de tudo que você imaginar dentro de casa. E não tá, foi o que eu falei, não tá 100%, mas tá 80% já de como eu realmente quero. Então, se vocês têm dúvida, se vocês quiserem ver como que é o apartamento, a estrutura, como é que tá o apartamento, como é que era, como é que tá, deixa aí no comentário, e dependendo de como for o interesse, dependendo de quantos comentários tiverem, eu faço um tour pelo apartamento mostrando o antes e o depois, tá bom? Mas é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Não tenha medo, não desista dos seus sonhos, tá? Se inscreva no projeto. É um projeto que ajuda muitas mães solos, principalmente as mães solos. E sair do aluguel é um peso enorme que a gente tira das costas. Imagina você ir para um apartamento que é seu, pagando uma prestação de R$80. Então, assim, não tem preço, né? Você está no seu apartamento. Então, foi assim que eu conquistei minha casa própria, com 30 anos, desempregada e com o nome sujo. Se eu conseguir, você também pode conseguir, tá? Então não desista, tá? É sobre isso o vídeo. Só compartilhar um pouco mais essa fase da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com pelo menos mais uma pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!